Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas para você que quer estudar IAD ou que estuda IAD. Como está em período de prova, esse vídeo aqui eu ia só dar dicas de estudos normais, só que eu resolvi também, além disso, dar dicas para você tirar boas notas nas provas presenciais. Então eu vou logo dar as dicas de como você consegue tirar boas notas nas provas presenciais e depois dou as outras dicas também. Só lembrando que eu faço faculdade de administração na Uninter. Inclusive aqui no canal tem uma playlist chamada Faculdade, que é onde eu dou várias dicas, falo sobre a faculdade em si, falo sobre o curso. Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição. Um Pix de R$ 1.000 e um vale compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários "quero" e estar inscrito aqui no canal. E serão 2 ganhadores, já que são 2 prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então, sobre as provas presenciais, eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse tema, como por exemplo, como é o ambiente onde você vai fazer a prova presencial. Também fiz um vlog do dia que fui fazer a minha prova presencial. Eu vou deixar o link para esses vídeos aqui na descrição. Então, para começar, o que eu preferi fazer? Eu preferi selecionar um dia para me fazer as duas provas, a objetiva e a discursiva de uma matéria, e depois agendar outro dia para fazer as minhas outras duas provas da outra matéria, discursiva e objetiva. Eu escolhi o horário de 1 da tarde para me começar a fazer minha prova, que no caso eu marquei 1 da tarde para iniciar uma prova, e depois marquei para as 3 horas para iniciar outra prova. De manhã mesmo, depois do meu café da manhã, eu já comecei a estudar os meus exercícios das minhas APOLs, que é aquelas discursivas que a gente vai usar para responder a prova objetiva, tá certo? Os exercícios objetivos. Então, eu li tudinho e é importante você focar nas que você acertou. Então, vamos supor assim que você acertou 90% das questões, mas aí uma você errou. Aí essa uma meio que já esquece, já deixa ela pra lá. Porque se você focar na que você errou e tentar, a não ser que você vá atrás da resposta certa daquela questão. Aí sim, entendeu? Mas se não, só tira ela do seu coisa de estudos, tá certo? Então foca nas questões que você acertou. Então eu li e reli, acho que umas 2 vezes, todos os meus exercícios objetivos. E quando eu cheguei lá no polo, eu cheguei 1 hora antes, eu cheguei 1 meio-dia e eu tinha agendado 1 hora. Mas como não tinha ninguém, aí eu fui logo fazer a minha prova objetiva. E, gente, a minha prova objetiva foi muito, muito assim fácil, porque como eu já tinha lido os exercícios tudinho, meio que eu já sabia a maioria das respostas. Então, tanto é que eu não demorei acho que nem meia hora para terminar essa minha prova objetiva, tá certo? Porque como eu já tinha lido tudo, já estava ciente das matérias, enfim, então foi super fácil nessa parte aí. Então, a primeira dica que eu dou para você tirar uma excelente nota na sua prova objetiva é: estuda seus exercícios objetivos. Ah, mas eu fiz 2 vezes, então, tipo, tem quase umas 40 questões. Lê, gente. Lê, porque conforme você vai lendo, o seu cérebro vai processando, vai criando memórias aí no seu cérebro. Na hora da prova, quando você for responder, meio que você já vai ligar uma coisa com a outra. Aí você vai dizer, essa daqui é a resposta X. Então é por isso que é importante também você focar nas que estão certas, beleza? Se por acaso você não conseguir estudar antes de chegar lá no polo, você pergunta se é possível você ficar pelo menos mais meia hora estudando antes da sua prova. Às vezes pode ser que o polo esteja tudo bem, porque não é tão cheio de gente. Agora, quando o seu polo já é cheio de gente, tipo, tem que ter o horário certinho para tudo, aí não é possível. E se por acaso você já está ciente que não vai conseguir estudar antes de chegar lá no polo, já chegar pronto para fazer sua prova, você já manda uma mensagem para eles perguntando se é possível você chegar no polo, estudar algum tempo e depois fazer sua prova. E na prova presencial também você vai ter 3 tentativas na prova objetiva, assim como é em casa.
Agora, na prova discursiva, já é um pouquinho. Você vai precisar se dedicar mais, porque a prova discursiva é como se fosse uma caixinha de surpresa. A gente nunca tem certeza do que vai cair e como que vai cair para você responder. Então, como que eu faço para tirar boas notas? Inclusive, nas minhas provas presenciais, as duas discursivas, eu tirei nota máxima, eu tirei 100. Então, leve em consideração o que eu tô falando, galera, porque vale a pena, tá certo? Então, o que eu faço? Eu gosto de assistir pelo menos 2 aulas. Quais são essas 2 aulas? A primeira aula e a última aula. Por que a primeira e a última? Porque a primeira aula, o professor basicamente dá o resumão do que ele vai falar em todas as outras aulas. E, junto com esse resumo, ele também explica alguns assuntos pertinentes. E na última aula, ele basicamente resume os principais e já conclui a matéria. Então, é por isso que eu sempre gosto de assistir a primeira e a última aula. E além disso, eu também leio os meus exercícios discursivos. Eu acho importante sempre ler os exercícios discursivos, porque querendo ou não, mesmo que caia apenas uma questão do exercício discursivo, vai cair na sua prova, tá certo? É raro uma prova discursiva que não caia nenhuma questão do exercício. Ainda mais se for presencial, já que, querendo ou não, sim, eles dão uma facilitadinha nessa questão quando é presencial, tá? Outra coisa que me ajudou na minha prova discursiva e também vai ajudar na sua é ler os exercícios objetivos. Como a gente já fez a leitura para fazer a primeira prova objetiva, meio que a gente já tá sabendo de tudo que tá rolando ali, tá certo? Então, quando vai para a prova discursiva e cai uma questão, por exemplo, na minha foi assim: tava lá a resposta na prova objetiva da questão que caiu na prova discursiva, tá certo? Então, quem acertou na prova objetiva também acertou na discursiva, porque já estava lá a resposta. E não estava nem como opção, já estava direto a resposta, tá certo? E quando foi na hora da prova discursiva, eu disse, nossa, mas isso daqui já estava lá na prova e tal. Eu até li, inclusive já sabia de tudinho, entendeu? Por exemplo, era para me dar 3 exemplos de agora eu não vou lembrar bem o que era, mas era 3 exemplos. E tava lá na prova objetiva esses exemplos direitinho. Aí eu fui, coloquei lá na minha prova discursiva, tudo normal, e tirei nota máxima, porque era exatamente o que eles estavam precisando para me responder a minha questão. Só lembrando que são 5 questões, mas você só escolhe 3 para responder. Outra dica importante é você prestar atenção no que a questão quer que você fale. Por exemplo, assim, vamos supor que ela está dizendo assim: descreva o que é um vaso de flores. Aí você vai lá e começa a descrever exatamente todas as características desse vaso de flores. Por exemplo, esse vaso de flores é redondo e tem umas bolinhas pretas e ele é azul e vermelho. Enfim, você descreve toda aquela situação que está pedindo ali, tá certo? Agora, quando for para você citar exemplos, continuando sobre vaso de flores, aí você pode dizer, existe vasos de flores redondo, existe vasos de flores quadrado, existe vasos de flores, não sei, triangulares. Então, você vai direto ao ponto. E quando é para você citar algumas características, por exemplo, cite características de um líder. Um líder é uma pessoa que trabalha junto com a sua equipe. Um líder dá o exemplo primeiro. Um líder, não sei o que mais lá, entendeu? Então, quando é sobre características, vai muito além do que só se for uma cor, do que só se for por exemplo, uma empatia. Empatia é um sentimento. Um líder tem empatia. Tá, mas o que vai além dessa empatia? Ele se preocupa com os seus liderados, que também é uma característica, tá certo? Essas foram as minhas dicas para que você tire boas notas nas provas presenciais. Agora, dicas de estudos normais. A primeira dica que eu quero te dar é que a gente estuda IAD. Então, a gente normalmente já tem uma flexibilidade, tanto de horário quanto de onde e quando estudar. Que vai a mesma coisa que horário e quando, né? Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer para você é não se prenda a uma coisa que você não gosta. Por exemplo, se você não é um tipo de pessoa que gosta de estudar numa mesa, não estude em uma mesa.
Estude onde você se sinta confortável, tá certo? Por exemplo, se for confortável para você estudar na sua cama, beleza, estuda na sua cama. Desde que você não durma no meio da aula, tá ótimo. Que você preste atenção. Ah, eu gosto de estudar ao ar livre. Vai estudar ao ar livre, tá certo? Mas também cuidado, né? Porque dependendo do ar livre, você pode ser assaltado. Então, preste atenção nisso também. Então, quando a gente tem essa flexibilidade de horário, sobre a flexibilidade de horário, estuda quando você se sentir. Eu sei que nem todas as rotinas podem estudar quando quiser, né? Porque tem gente que trabalha, enfim, faz mil coisas, só pode estudar assim no fim do dia e já tá super cansado, mas vai, estuda e é isso. Admiro essas pessoas. Então, você pode tanto separar um dia da sua semana para ver as 3 aulas e responder os seus exercícios. Dá para fazer? Dá para fazer. Porque quando a gente estudava na escola normal, a gente ficava aqui umas 5 horas. Por exemplo, eu entrava 1 da tarde e saía só 5 da tarde. Então, era 5 horas direto ali estudando. Coisa que atualmente é mais difícil da gente fazer, porque a gente meio que já se desacostumou a isso. Você pode voltar a essa rotina, basta você querer, tá certo? Então, você pega ali a sua tarde ou um dia inteiro, por exemplo, no sábado, se for possível, ou quando for melhor para você. Aí você pega o dia inteiro, de 1 às 5, e estuda diretão, que já dá para ver umas 3 aulas e fazer um exercício, ok? Esse vídeo aqui já é o segundo vídeo que eu faço dando dicas de estudos. Então, se essas dicas aqui não estão servindo para você, você quer algo além, assiste o primeiro vídeo, tá certo? Porque no primeiro vídeo eu fui além de essas dicas meio que padrões aqui, tá certo? Eu fui além, porque lá eu mostrei o meu caderno e tudo mais. Inclusive, falando sobre caderno, no começo do curso eu fazia muita anotação. Agora, confesso para vocês que eu faço pouquíssima anotação. Eu ainda anoto os temas das aulas, anoto tema por tema, bonitinho, e conforme eu vou vendo os temas, eu vou vendo se é necessário fazer anotações ou não, tá certo? Porque como a gente já tem os materiais escritos da aula, tem os slides do professor, então se eu tiver alguma dúvida, só eu ir lá na aula ou no slide e ler sobre aquilo que eu estou em dúvida, tá certo? Outra dica que eu te dou é presta atenção nas palavras em inglês, porque às vezes isso cai muito na prova. Um termo em inglês, por exemplo, que eles falam é sobre Big Data ou Big Data, alguma coisa assim. Enfim, mas se for um termo em inglês e você não sabe o que é aquilo ou você não entendeu bem a explicação do professor, então se aprofunda naquele termo, anota ele e depois estuda mais sobre esse termo, tá certo? Porque pode ser que isso caia na sua prova e você tem que saber o que é aquilo e como é usado, enfim. Para você que curte empreendedorismo na Amazônia, recentemente eu fui para uma palestra onde eles falaram sobre isso. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. O vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!